Salve, salve galera que acompanha o canal Química na Tela. Sem pedir licença, eu vou começar o nosso vídeo com um palavrão. Quer saber que palavrão é esse e o que ele tem a ver com a química? Faz o seguinte, não desgruda o olho da tela e vem comigo. Em nosso último vídeo, nós aprendemos que a química é a parte da ciência que estuda a matéria e suas transformações. Essas transformações sofridas pela matéria serão objeto de estudo do nosso vídeo de hoje. Entretanto, para que a gente possa dar continuidade, a gente primeiro precisa conhecer e compreender aquele palavrão dito há pouco. A palavra foi indestrutibilidade. Essa palavra grande é utilizada para expressar uma propriedade geral de toda e qualquer matéria, a chamada indestrutibilidade da matéria. Essa propriedade diz que, do ponto de vista científico e químico, é impossível criar ou até mesmo destruir a matéria. Ou seja, a única coisa que a gente pode fazer com a matéria é transformá-la. Vocês, inclusive, já devem ter ouvido a seguinte frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essas transformações sucessivas sofridas pela matéria, elas são interessantes, elas são objeto de estudo da química. Mas a essa altura você pode estar querendo perguntar, Márcio, mas por que a química está tão interessada em compreender a transformação da matéria? Ora, amigo, uma vez que a química compreende e, sobretudo, manipula essas transformações, ela pode então produzir sabonetes, cosméticos, alimentos, tecidos, combustíveis e uma infinidade de substâncias essenciais para o nosso bem-estar. Mas, afinal de contas, sem perder muito tempo, como é que a matéria sofre transformação? Bom, basicamente, a matéria pode sofrer transformação de duas formas: as chamadas transformações físicas e as transformações químicas. A gente vai estudar cada uma delas a partir de agora, portanto, olho na tela. O primeiro tipo de transformação que nós estudaremos serão as transformações físicas. O conceito diz: são processos que modificam a matéria sem, no entanto, alterar sua estrutura íntima, ou seja, a organização atômica. Dá uma olhadinha para cá, gente. Bom, as transformações físicas são todas as alterações sofridas pela matéria sem que, no entanto, a organização atômica, ou seja, a combinação dos átomos, sofra qualquer tipo de modificação. É possível que, ainda aqui, as coisas não estejam muito claras, ainda estejam meio embaçadas. Para a gente exemplificar isso daí, continua de olho na tela. A imagem mostra um recipiente contendo água no estado líquido. Agora, vamos imaginar que nós peguemos esse recipiente e o coloquemos no interior de um congelador. Bom, à medida que o tempo for passando e a temperatura diminuindo, até chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius, essa água que estava no estado líquido muda então para o estado sólido. Dá uma olhadinha para cá. Bom, nós percebemos e todos nós sabemos que houve uma mudança de estado, ou seja, a matéria, a água, sofreu alteração. Entretanto, tanto no estado líquido quanto no estado gasoso, o que a gente observa é a molécula de H2O, ou seja, não houve nenhum tipo de alteração na combinação atômica. A combinação, a organização atômica permaneceu a mesma, exemplificando que isso é uma transformação física, uma vez que as transformações físicas ocorrem sem alterar a organização atômica. Continua de olho na tela. Vamos imaginar agora que, ao invés de colocar a água no congelador, nós a submetamos a aquecimento. Bom, à medida que a temperatura vai aumentando, quando ela atingir a marca de 100 graus Celsius, toda essa água que estava no estado líquido agora passará para o estado gasoso,
transformando assim o aspecto dessa matéria. Ou seja, houve uma alteração no aspecto. Entretanto, tanto no estado líquido quanto no estado gasoso, a gente observa que eu ainda tenho H2O, ou seja, uma molécula de água. Não houve nenhum tipo de alteração na organização atômica. E isso é transformação física. Toda vez que a matéria sofre qualquer tipo de modificação sem que haja alteração na organização atômica, nós estamos diante de uma transformação física. Por sinal, cabe lembrar que os estados físicos da matéria, vamos lembrar, sólido, líquido e gasoso, são chamados também de estados de agregação da matéria. Aí você pode estar perguntando, como é aí, Márcio? Estados de quê? Bom, para te entender esse termo, continua de olho na tela. Estados de agregação da matéria. Bom, se nós pudéssemos olhar mais de perto as moléculas de água que estão no estado sólido, nós veremos algo parecido com isso daqui. Observando, a gente nota que as moléculas estão muito juntas, muito unidas, ou seja, muito agregadas. Agora repare que no estado líquido, essas mesmas moléculas se encontram com a mesma organização. Entretanto, a agregação delas diminui se a gente comparar com o estado sólido. O estado gasoso evidencia isso ainda mais, pois, embora a organização atômica permaneça a mesma, a agregação diminuiu ainda mais. A gente, inclusive, costuma dizer que no estado gasoso não há nenhum tipo de agregação. Ou seja, a única diferença entre os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, reside na agregação das moléculas, ou seja, estado de agregação da matéria. Logo, os estados físicos também são chamados de estados de agregação da matéria. Sólido, muita agregação, líquido, pouca agregação e gasoso, nenhuma agregação. Por sinal, as mudanças de estado físico, ou seja, as mudanças de estados de agregação, recebem nomes específicos. Vamos relembrar cada um deles. Continua de olho na tela. Se a mudança parte do sólido em direção ao líquido, esse processo é chamado de fusão. Agora, se a mudança inicia no líquido e termina no estado gasoso, a esse processo nós chamamos de vaporização. Agora é possível retornar, ou seja, partir do estado gasoso e terminar no estado líquido. Se isso acontecer, nós teremos então a condensação. Agora, se eu iniciar a alteração no estado líquido e findar no estado sólido, nesse caso eu tenho um processo de solidificação. Mas é possível eu partir do sólido e encerrar no estado gasoso, sem, contudo, passar pelo estado líquido. Se isso acontecer, essa alteração recebe o nome de sublimação. Por último, é possível também que a molécula, ou seja, que a matéria sofra uma transformação que inicia-se no estado gasoso e se finda no estado sólido, sem contudo, passar pelo estado líquido. Nesse caso, o processo é chamado de ressublimação. Ei, amigo, qualquer uma dessas mudanças de estado são classificadas como transformações físicas, pois, embora a matéria sofra modificação, a sua estrutura atômica não sofreu nenhum tipo de alteração. As transformações físicas alteram a matéria sem, contudo, modificar a combinação dos átomos. Isso é transformação física. Mas e as transformações químicas? Para a gente entendê-las, continua de olho na tela. O conceito de transformações químicas diz: são mudanças sofridas pela matéria pela alteração de sua organização atômico-molecular. Dá uma olhadinha para cá porque eu acho que já está começando a entender aqui esse negócio de transformação química. Se lá nas transformações físicas a matéria sofria alteração, mas não havia qualquer tipo de modificação na organização atômico-molecular,
nas transformações químicas, agora a alteração ocorre por completo, não somente no aspecto físico, mas sobretudo no aspecto interno, na intimidade, ou seja, na organização atômica. Para que a coisa fique ainda mais clara para vocês, continue de olho na tela. Durante a ocorrência das transformações químicas, a gente observa a formação de novas substâncias. Isso fica claro no esquemazinho montado agora para vocês. Aqui eu tenho, em cima, um átomo de hidrogênio combinado a um outro átomo de hidrogênio. E aqui embaixo eu tenho mais um átomo de hidrogênio combinado a um outro átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho exemplificado ou representado o gás hidrogênio. Eu vou colocar esse gás hidrogênio para se combinar com o gás oxigênio, que se forma quando um átomo de oxigênio se combina a um outro átomo de oxigênio. Portanto, eu tenho o gás hidrogênio combinado ou reagindo com o gás oxigênio. Quando essas substâncias entram em contato, o oxigênio atrai as moléculas de hidrogênio. Essa combinação, esse contato provoca a ruptura das ligações antigas para a formação de novas ligações. Assim sendo, o gás hidrogênio e o gás oxigênio deixam de existir para que então eu tenha a formação de uma nova substância, no caso, a água. Perceba que, durante todo o processo, o gás hidrogênio e o gás oxigênio deixaram de existir para que então eu formasse uma nova substância, no caso, a água. Eu posso representar o gás hidrogênio, o gás oxigênio e a água, ou seja, todo o processo de transformação química da seguinte forma. Essa representação das transformações químicas também recebe o nome de reação química. Em toda e qualquer reação química você vai ver a presença de uma seta. Essa seta separa os reagentes da reação dos produtos da reação. Os reagentes são as substâncias iniciais, onde o processo inicia. Os produtos é a parte final, onde a reação termina. Ou seja, a matéria sofre transformação, partindo dos reagentes e terminando nos produtos. Fica tranquilo que mais adiante nós teremos um estudo específico sobre as reações químicas. Por ora, eu espero que você tão somente saiba diferenciar uma transformação física de uma transformação química. Lembrando, transformações físicas, a matéria sofre alteração, mas não há nenhum tipo de modificação na sua estrutura íntima, ou seja, na organização molecular. Já, por sua vez, as transformações químicas, a matéria sofre modificação, causada sobretudo pela alteração na organização atômica, ou seja, a gente verifica a formação de novas substâncias. E assim a gente chega ao final de mais um vídeo. Se você gostou, dá um like nele, te inscreve no nosso canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!